Olá, boa tarde. Vou aguardar alguns instantes. Olá, doutor Jamilson. Boa tarde. Pedir alguns instantes porque o Instagram vai começar, a comunicar às pessoas que a gente está ao vivo. Solicito que vocês deem bastante like, bastante coraçãozinho para poder começar a movimentar e quantas pessoas puderem assistir melhor. Obrigado, Gabriela, pela presença. Vocês estão me ouvindo bem? Aguardar mais uns instantes. Também estou aguardando a doutora Adélia ela entrar na nossa live para poder fazer a apresentação. Como estamos nessa segunda-feira, ainda pandêmica, né? Mas nosso trabalho ele não pode parar, né? Aqui na comissão. Para vocês que estão chegando agora, esse é um evento promovido pela Comissão de Direito Notarial e Registral da OAB da Serra, igual vocês estão aí no Insta da Serra. Vou comunicar a doutora Adélia que eu já estou ao vivo. Olá, a doutora Adélia entrou. Tudo bom? Eu vou fazer já uma prévia, eu vou iniciar antes de chamar a nossa convidada especial. Inicialmente eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui presidindo essa comissão e no nome da nossa comissão agradecer ao doutor Ítalo pela abertura que ele tem com a gente em todas as comissões, né? Ele é uma pessoa, ele é muito proativo, ele é comunicativo, ele tem empatia por nós advogados. Então, dando seguimento, vou me apresentar. Meu nome é Catarina Sabino, eu sou advogada desde 2010. No ano passado eu tive a oportunidade de ser chamada para poder presidir a Comissão de Direito Notarial e Registral. Estou aqui muito feliz pelo encargo que fui, nomeada. O direito notarial e registral ele é um ramo do direito público que tem por regramento básico o artigo 236 da Constituição Federal e a Lei 6.015 de 73, que fala sobre os registros públicos. Embora, a meu ver, seja um ramo do direito super importante, ainda não temos ainda uma cadeira dentro de uma faculdade. Eu acho até que seja porque não seja um nome muito atrativo ainda. Mas o direito notarial e registral, ele comunica com vários ramos do direito, especialmente direito de família, né? Quem nunca ouviu falar sobre divórcio extrajudicial, separação, inventário, mas também temos muita relação com o direito empresarial, como, por exemplo, a criação de empresas. Então, o objetivo dessa semana, a Advocacia de Resultados, é apresentar para vocês as possibilidades da advocacia extrajudicial e também informar que, embora a nossa predominância seja advocacia extrajudicial, existem situações e casos que realmente não é possível ser resolvido no extrajudicial, mas na melhor forma possível que a gente consiga levar isso para o judicial, conseguindo entender, a peculiaridade do caso, das partes, o contexto. Então, com base nisso, hoje, no dia 25, nós estamos com a presença da doutora Adélia Soares para poder falar um pouco sobre a advocacia sistêmica e as mudanças no paradigma do direito. Eu vou pedir que ela solicite novamente a entrada, porque eu acabei passando, muitas pessoas entraram logo na sequência e eu não consegui. Doutora Adélia, por gentileza, pode solicitar novamente. Sim, pouquíssimo conteúdo.
Esse é o objetivo dessa semana, a gente conseguir, né, conversar um pouco sobre vários ramos relacionados à advocacia extrajudicial. Doutora Adélia, por gentileza, pode solicitar novamente a entrada? Ok. Então, voltando aqui à nossa situação, né? O objetivo dessa semana é a gente trazer e falar para vocês como que é possível ganhar dinheiro com a advocacia extrajudicial, além do marketing jurídico de conteúdo, os contratos digitais, que é a última, né? É a novidade no nosso mercado. A gente precisa também saber como que vai funcionar isso dentro dos cartórios. Então, o direito notarial registral, ele está atrelado às questões serventias extrajudiciais. Claro que não impede nossa atuação fora das serventias extrajudiciais, os famosos cartórios, né? Vou aguardar novamente a doutora Adélia para a gente conversar um pouco sobre advocacia sistêmica. Ela, para quem ainda não sabe, opa, ela voltou aqui, ó. Olá, Olá, boa Olga. tarde. Seja Boa bem-vinda. tarde. Obrigada. Obrigada Nossa, demais. primeiramente eu quero falar que é um grande prazer, eu fiquei muito honrada com o convite, e principalmente essa integração mesmo entre OABs de outros estados, eu acho que isso é muito rico, porque acaba compartilhando um pouco do que vem acontecendo, digamos, a nível de Brasil, né? De repente, para mim é importante também saber como que anda as questões aí no Espírito Santo. Para mim, eu fiquei muito feliz com o convite. Eu agradeço muito e me senti muito honrada, viu? Alegria nossa ter recebido você aqui hoje. Antes de eu começar a falar, eu vou falar só um pouco do seu currículo, né? Para quem estiver assistindo e ainda não sabe. A doutora Adélia Soares, ela é advogada, especialista em direito do consumidor, atuou no Procon durante 12 anos, eu vi como diretora em São Paulo, então tem muito para falar sobre questões de advocacia sistêmica por vivência, né, por prática mesmo, e conseguir entender que nem sempre é a solução para a nossa advocacia é conseguir processos em demanda, é conseguir levar consumidores ao judiciário, porque pelo contrário, né, nós estamos no movimento da desjudicialização. Então, assim, com base nisso, eu desconheço o exemplo recente melhor do que o que você fez, né, a nível nacional. Então, para quem não sabe ainda, a doutora Adélia, ela foi responsável por uma ação muito importante, aproximadamente, tem um mês, aproximadamente, né? Na É verdade, isso mesmo, foi tem em um pouco março, mais, né? É um tem um pouquinho pouco mais de um mais. mês. A gente está até perdida, né, com relação a... Estou perdida com a pandemia. Não, eu até Então, te ela... peço desculpas, Catarina, porque na verdade, assim, na correria, eu acabei deixando de te passar uma série de elementos. Então, assim, mas você está livre desculpa, para mas vamos falar aqui fazer aquele agora. bate-papo aqui. Eu já vi que tem vários colegas aí de profissão entrando, tudo. Então, vamos tentar fazer um bate-papo assim, Sim, informal, leve, até porque realmente eu bem sei que a falha informal. foi minha, tá, doutora? Imagina. Claro que não. Isso aqui é um bate-papo mesmo, a live ela é bem descontraída, né, para as pessoas entenderem quais são as possibilidades no direito, né? Não só aqui em São Paulo, o que as pessoas, o que os advogados eles têm como possibilidade dentro do direito e ajudar e fazer a parte dela. Então, assim, o que eu gostaria de saber é que você contasse para a gente sobre essa ação específica que você, né, foi pioneira para a gente, né? Pelo que estava acontecendo. Assim, todo mundo estava muito projeto de lei, muita ação já individual em cada estado, já estava começando a ter decisões. Então, assim, se não tivesse sido feito isso naquele momento, eu não sei em que pé estaríamos hoje no judiciário. Com certeza eu não É, saberia. então, na verdade, assim, diante dessa pandemia, eu acho que houve assim uma consternação
geral, inclusive assim, de nós, enquanto atuantes na questão da justiça. E houve assim uma consternação e, ao mesmo tempo, uma paralisia, pelo que eu percebi. Então, eu comecei a observar que vários assim, órgãos que deveriam se manifestar, se posicionar e tomar a frente nas demandas coletivas, né? Porque hoje nós sabemos que as demandas coletivas elas acabam atendendo muito melhor, alcançando melhor o objetivo do que as individuais. As individuais somente em casos muito específicos, mas numa questão como essa de pandemia que atingiu toda a população brasileira, caberia perfeitamente uma ação defendendo os interesses de uma forma coletiva. E aí eu comecei a observar que vários órgãos estavam em silêncio. Então, assim, mesmo o PROCON São Paulo, que é uma instituição que eu defendo muito, que eu acredito muito, é muito respeitada a nível nacional, mas, assim, eu penso, por que o PROCON não entrou com nada? Eu me questionava. Por que de repente, o IDEC, que é uma outra instituição de defesa do consumidor, também não fez nada? E eu comecei a me questionar. Eu tenho uma média aí de 300, 400 mensagens por dia. E eu comecei a ver o conteúdo de uma forma rápida e grande parte das mensagens eram sempre, olha, vieram cortar minha luz, eu não sei porque eu estou em isolamento, eu não posso sair para trabalhar. E aquilo começou realmente a me incomodar. E eu acho que diante, digamos, de uma situação atípica dessa de uma pandemia, nós, enquanto seres humanos, temos a obrigação de nos questionarmos o que eu posso fazer, como que eu posso contribuir. Porque o ímpeto de todo cidadão, não só de advogado, mas de todo cidadão, é imediatamente apontar culpados, né? Então, o Ou querer governador ganhar um deveria fazer benefício isso, com isso, né? Ou querer se o beneficiar presidente financeiramente. poderia fazer isso, o presidente deveria fazer, o governador deveria fazer. Aí eu comecei a pensar, tá, beleza, eles todos poderiam fazer muita coisa, mas o que eu posso fazer? E aí foi quando eu cheguei à conclusão, falei, olha, eu comecei a fazer uma pesquisa jurídica e eu observei o seguinte, existiam recomendações. O governo de São Paulo recomenda que as concessionárias não interrompam o fornecimento. Aí o governador do Rio, o Ministério Público, digamos, da Bahia. Mas, assim, eram todas, assim, no sentido de acordos, recomendações. Nada realmente uma decisão Nenhuma impositiva. penalização. Não existia nada impositivo de ordem judicial que realmente obstasse a interrupção no fornecimento. Então, eu comecei a observar, beleza, tem acordo, mas eles estão descumprindo? Eles estão efetuando os cortes do mesmo jeito? Tem a recomendação, mas as concessionárias não estão ignorando completamente a recomendação do governador, a recomendação do Ministério Público. E eu percebi a necessidade realmente da aplicação de uma demanda judicial. E existiam algumas decisões isoladas, igual o Cuiabá tinha uma decisão, mas aplicava somente para energia elétrica. Então, não tinha uma decisão que abarcasse todos os principais serviços essenciais. Porque também não adianta, de repente, você ter água e não ter energia elétrica. Então, eu pensei, essas situações, a interrupção no fornecimento, pode ocasionar, inclusive, um avanço na doença. Por quê? Porque uma vez que você fica sem os serviços essenciais na sua casa, a tendência é você migrar para a casa de um parente, de um vizinho, de um amigo. Eu tô sem energia elétrica em casa, então eu vou para casa de um amigo. E eu decidi ingressar com a ação civil pública. O judiciário foi extremamente sensível. Eu entrei aqui na Justiça Federal em São Paulo e a juíza que recebeu imediatamente concedeu a liminar, determinando que todos os serviços essenciais fossem mantidos. E essa liminar aí, nós continuamos guerreando acerca dela, porque as concessionárias, obviamente, agravaram da decisão, tudo. Então, continuamos atuando no processo. Hoje, essa liminar ainda está em vigência. Mas, assim, para mim, eu não digo nem enquanto advogada, mas eu digo enquanto cidadã,
eu me senti muito confortável com a concessão da liminar, porque eu acho que hoje nós temos que ter um olhar muito coletivo. Esse momento está ensinando muito isso para a gente, porque ainda que na minha casa, graças a Deus, eu não tenha essa situação, pelo menos nesse momento, de enfrentar uma interrupção no fornecimento, eu começo a me preocupar com tantas pessoas que não têm esse privilégio, entendeu? Então, sabendo que por meio de uma ação que nós fizemos, levou, digamos, uma tutela para pessoas que estão realmente numa situação desesperadora, eu me senti muito confortável, eu comecei a olhar e pensar, bom, eu acho que eu estou no lugar certo, entendeu? Se eu tinha alguma dúvida, eu estou no lugar certo, na hora certa, porque realmente eu acho que as pessoas, todas as pessoas, independente do espaço ou da profissão, precisam se questionar o que eu posso fazer, entendeu? Diante de uma situação como essa. Sim, pediu que os mais pobres, né, eles fossem prejudicados. É Assim, verdade. foi incrível. E a advocacia sistêmica é isso, né? É um modo diferenciado de gestão. Quando as pessoas te buscaram no primeiro momento, você poderia ter olhado simplesmente na visão material, né? E pensado realmente por vias individuais e conseguido individualmente benefício. Mas é isso, é atendimento humanizado, é uma linguagem, né, mais simples, direta, tentar realmente entender a outra parte. Olha, eu É não trabalhei. julgar, né? É tentar contribuir sem julgar. Quem seria? Exatamente. Eu fui diretora do Procon, né, durante 12 anos. E durante todo esse período, eu aprendi muito em relação à advocacia sistêmica na prática, porque na verdade eu nem dava esse nome, eu não relacionava com a advocacia sistêmica. Mas hoje eu sei que aquilo lá já era advocacia sistêmica, que é justamente a solução do conflito de uma forma que cause menos dano, porque assim, quando você soluciona um conflito, mas no momento dessa solução também acaba causando um transtorno, causando um dano, parece que, digamos assim, aquele remédio, ele curou, mas ele também lesionou. Sim. Então, eu acho que a ideia hoje, nós termos esse olhar realmente de tentar solucionar o problema, realmente solucionar, atingir ali, porque existe a possibilidade, mas tentando reverberar o mínimo possível. Então, assim, olhando realmente aquelas pessoas que estão dentro de um conflito, mas como seres humanos. Então, lá no Procon, eu sempre usei muito isso, sabe? Aquela coisa de chamar as duas partes ali, colocar e trazer para uma reflexão, muitas vezes, o fornecedor. Fala, mas o senhor acha certo isso? Se o senhor comprasse, sei lá, um exemplo, o senhor comprasse um carro e tivesse nessa mesma situação, seu único carro da família, e nessa situação, assim, o senhor falar para a pessoa, olha, procura os seus direitos, é uma família, então você tenta buscar no cidadão aqueles sentimentos mais genuínos, que em relação ao amor ao próximo mesmo. Eu acho que o advogado, ele é visto, realmente, ele tem ali uma imagem para a população, para a sociedade em si, sendo aquela pessoa extremamente capitalista, que foca realmente ali no lucro, no ganho, nos honorários. Existe realmente, o advogado, ele vive de honorários, então é uma profissão. E eu não abro mão dos meus honorários, só que eu aprendi a defender os meus honorários, mas de uma forma até mais tranquila para mim mesma. Por quê? Porque toda vez que você aciona a máquina do judiciário, o seu risco também é maior. Por quê? Porque existe ali, no início da minha carreira, eu vou fazer 20 anos de carreira, mas no início da minha carreira, eu ingressava com várias ações, mais ou menos igual você falou. Passou uma borboleta por aqui, vamos processar. Só que aí eu comecei a Mas o perceber estudo que também na aquilo me época era dava uma dor diferente. de cabeça. Me dá uma dor de Mas não, cabeça não nos eram gigantesca. ensinado, né? A gente cresce desde pequeno com qualquer frase, qualquer briga, já sai aquela frase, eu vou te processar. Então, o brasileiro, ele tem essa mania de litigar, vem com a gente. E dentro das universidades, nós deveríamos ter uma cadeira, né? Falando sobre advocacia extrajudicial, sobre advocacia sistêmica, sobre outras formas, né? De atuar como advogado, ganhar como advogado, sem necessariamente querer o tempo todo litigar.
pegar um processo e pensar em transformar em 10. Não vão entrar em 10 individuais, porque talvez nesse aqui ganhe um pouco mais, nesse aqui, né? É começar a pensar, será que estamos pecando, nós enquanto advogados, em não cobrar das instituições de ensino uma cadeira para isso? Para que nos Sem ensine, para quando a dúvida, gente saia, né? sem dúvida. Eu Tenha acho que outra existe mente, essa outra necessidade. mentalidade. Eu acho que existe. Eu até acredito que, digamos assim, talvez a OAB teria essa força enquanto entidade para poder discutir o currículo das universidades. E da mesma forma que o direito do consumidor lá atrás ele não fazia parte da grade e hoje já faz, é, justamente fazer a introdução da advocacia sistêmica, sim, é mais do que necessário, porque isso é um ganho para a sociedade. A verdade é essa: a sociedade ganha quando se evita um conflito judicial. Por quê? Porque toda essa morosidade que as pessoas tanto acusam o judiciário também envolve a advocacia sistêmica. Porque uma vez que se evita os processos, você concorda que uma demanda menor tramitaria numa Só celeridade teria o que grande? realmente é necessário, o que não conseguiria ser pela via de autocomposição ou de quantidade mesmo, com um único processo, igual foi feito no seu caso. Todo mundo, na verdade, queria aparecer muito, né? Então, cada estado foi fazendo seu projetinho, foi fazendo sua recomendação. A verdade é que todo mundo queria aparecer, mas ninguém queria dar o resultado. Ninguém queria perder dinheiro. Ninguém queria, né, deixar de arrecadar. Porque saberia que talvez uma pessoa que não tem condições, se ela tiver que comprar arroz ou pagar a água e a luz, ela vai comprar o arroz. Então, se não houver o corte, se for uma coisa assim, igual essencial para ela, ela não vai, não tem como pagar, ela não vai pagar, ela vai comprar comida. Né? Então, será que até que ponto também os estados não são responsáveis por isso? Em razão Também. da visibilidade do lucro, né? Da necessidade da verba, da contraprestação do imposto. Então, na verdade, eu acho assim também precisa, eu acho que de uma mudança realmente da consciência também dos advogados em relação a isso. Por quê? Porque, igual os advogados mais antigos, igual eu, realmente que não atuaram com a advocacia sistêmica, tudo, muitos ainda não por questão de maldade, ainda eles têm aquela ideia de Uhum. judicializar tudo. Eu Sim. acho que os advogados mais jovens, esses que estão saindo da faculdade agora, talvez eles já enxerguem esse cenário com uma. Como que eu posso falar? Ele entendendo, inclusive, não digo nem que ele não pense na coletividade, mas até mesmo para ele entender que não vale a pena judicializar tudo. Porque eu já fiz isso no passado, lá quando eu me formei, e eu falo para você, não valeu a pena. Era uma carga de trabalho excessivo, não representava em honorários, porque uma vez que você entra com vários... Eu sempre atuei na área do consumidor. Então, teve uma época que eu entrava com vários, assim, distribuía 100 ações na mesma semana. Só que a carga de trabalho é muito grande em relação a dar andamento em todos aqueles processos, fazer contestação em todos, agravar em todos. Então, diante dessa demanda e depois compensando, colocando ali o período que o processo leva, o risco das decisões não serem, digamos, de uma forma equilibradas, porque uma vez que você pulveriza muito, você também tem vários tipos de decisões. Uhum. Diante de todo esse cenário, eu chegava à conclusão, depois de um tempo, que realmente não compensou. Você tem a falsa impressão que você está ganhando. Hoje eu falo Uhum. isso. Lá atrás eu não conseguia enxergar. Então eu acho que precisa realmente de um trabalho mesmo de conscientização da advocacia para tudo fique de uma forma mais leve, né? Eu acho que o advogado ele tem que fazer parte da solução e não do problema. E existe possibilidade, sim, de hoje o advogado ele ter ganhos, ele ter um resultado positivo sem atuar dessa forma judicializando tudo. Porque muitas vezes o advogado ele pensa o seguinte: então tá bom, então eu não vou entrar com o processo, mas eu não vou ganhar, eu vou viver do quê? Eu vou trabalhar como? De luz. Existe. Então, hoje, até mesmo igual você estava fazendo a introdução antes de eu entrar, eu estava vendo, você mencionou a advocacia, o marketing digital, os contratos digitais. São digamos assim, canais novos do direito que surgiram aí que você pode explorar Sim, que dentro, o homem médio ainda não respeitando sabe, o né? código de ética.
Homem respeitando o médio não código de sabe. ética, atuando também bastante na advocacia extrajudicial, que eu acho extremamente importante, usando mesmo os cartórios. Eu acho que existe um grande caminho para você solucionar as demandas num tempo mais curto e de uma forma positiva. Perfeito. Perfeita explanação. Eu estou olhando aqui os comentários, eu fiz É isso que eu ia silêncio porque eu fazer. falei, Tem uns muito o pessoal bacanas, quer tipo, participar. queria até que abrisse perguntas, né? Eu nem falei, gente, podem mandar perguntas que eu vou estar lendo. A Kelly falou que empatia na advocacia, principalmente nesse momento, devemos pensar na coletividade. A doutora Rebeca falou que não há um olhar diferenciado para a composição. Antes isso não tinha tanta ênfase. Não, não tinha mesmo. De fato, eu consigo visualizar a questão da desjudicialização de 2007 para cá, se for poder pensar em um parâmetro. Porque acho que foi quando chamaram os advogados para dentro dos cartórios para poder fazer a questão dos divórcios, dos inventários, das separações, né? Hoje, as dissoluções de união estável. Então, quando a gente foi chamado para começar a pensar em autocomposição, fazer com que as partes queiram, né, não brigar, eu acho que foi muito importante lá em 2007, quando incluíram a gente no extrajudiciário, efetivamente, quando aproximou a gente das serventias. E aí, de lá para cá, começaram todos os outros programas, né? Hoje em dia tem a questão do direito sistêmico por meio do PNL, por meio, né, de constelações familiares. Então, assim, mas para mim, se eu for pensar assim, quando foi um pontapé da advocacia extrajudicial, quando que começou a se pensar em falar advocacia sistêmica, eu acho que foi em 2007, quando os advogados começaram a ter oportunidade de fazer um divórcio rápido, né, convidando um, convidando outro, e tentar fazer com que os Eu já dois, né, fiz alguns e entrassem eu acho em consenso. excelente. Oi? Eu já fiz alguns e eu acho excelente. Coisa maravilhosa, todo mundo fica feliz. Eu tenho exemplos, eu já fiz 4 que voltaram, então assim, eu acho que realmente foi autocomposição mesmo, porque 10 anos que eu advogo, 4 retornaram no Meu extrajudicial. Deus! Você chama, conversa, entende, chama outra parte separada, fala o que, que ele não conseguia falar com ela, né, presencialmente. Dou a entrada no divórcio, assinam, sai o documento, falam, voltamos. Eu falei, então agora vai ter que casar de novo. Não tem jeito, eles querem E me fala uma desfazer coisa, algo, doutora. porque querem desfazer, eu Aí falei, no, não, tem que casar. aí no Espírito Santo, o Sejusc, ele tem sido um meio. Ele funciona bem? Então, eu não costumo atuar muito, então eu vou falar de forma muito genérica. Pelo que eu escuto, pelo que as pessoas falam, sim. Mas eu não atuo, não é algo que eu atuo. Eu realmente, praticamente, atuo mais em serventias, em autocomposição. Eu quase não tenho processo judicial. E os que eu tenho são Justiça do Trabalho, então, federal. Eu quase realmente não fico com essa parte de ser justa. Esse que eu tenho trabalhista, infelizmente, lá não tem composição, não. Eu acho que eu tenho até A um certo advocacia. trauma. Os que eu pego não tem conversa. A advocacia Mas como sistêmica, ela aplica-se também no ramo do direito do trabalho? então, existe agora a composição, né? Eles chamam a gente para poder, por exemplo, está no momento de execução, já está chamando a gente para poder tentar fazer um acordo. Então, eu Mas entendo que isso sim, já na porque você ação vai. em trâmite, né? Já na ação em trâmite, já na ação em Entendi, trâmite. entendi. Porque, na verdade, assim, o contato que eu tenho, digamos, com o que eu chamo de advocacia sistêmica, porque, igual eu falei para você, eu nunca estudei, eu nunca me aprofundei, não fiz um curso específico de advocacia Sim, sistêmica. Ainda não, mas quero. E o conhecimento que eu tenho, o trabalho que eu tenho, é da prática mesmo, de ter atuado muito tempo com conciliação e ter esse olhar realmente mais humanizado para a relação em si, para os advogados em si, porque eu acho que muitas vezes também tem que ter esse olhar entre advogados, né? Porque alguns advogados ainda têm aquela visão, digamos, de inimigo, o advogado da outra parte. E não vê realmente que é um colega de profissão também. Ele pode até estar como adversário naquele momento, naquele naquele processo específico. momento. Mas é somente naquele momento, né? Mas Especialmente aqui que nós temos poucas varas, né? Aqui nós temos poucas varas. Em vista de São Paulo, nosso TRT tem 17.
né? Várias de Uma família na vez, terra, não dá uma, e até não a dá, não dá meia população, dúzia. Então, assim, nossa, é e bem até a reduzido. população, ela tem uma visão em que os advogados, eles têm que realmente degladiar. Eu não digo nem litigar, porque litigar seria até um termo comum, mas degladiar mesmo. Porque Então, e teve uma vez que uma cliente veio me cobrar, porque acabou a audiência e nós saímos do fórum. E nisso daí a outra colega do que tinha feito audiência comigo, ela estava começando a chover, oferecia uma carona. E a cliente viu isso. A cliente foi pro carro dela e a advogada veio comigo. tá E ela armado, foi foi na armado. outra semana no meu escritório porque ela queria realmente rescindir o contrato de honorários, porque ela achou que eu não poderia, em hipótese alguma, dar uma carona para a advogada que tinha É feito a colega. audiência. E eu não vi problema algum, porque eu falei para ela, em momento algum nós tocamos no assunto do seu processo. Na verdade, assim, ela é uma advogada há muitos anos que eu conheço, dava aula na mesma faculdade que eu, então eu não vejo problema com isso. Estava começando uma chuva e eu ofereci uma carona. Nosso Mas problema é ela realmente processual, nosso ela não se problema, né? conformou. É Ela não prova, se nosso problema é conformou. processual. Então, talvez também, é isso que eu falo quando a gente deveria conseguir começar a pensar sobre como, né, contribuir com as faculdades, abrirem algumas cadeiras para algumas áreas, como essa, por exemplo, já que está começando a se falar muito sobre isso. Afinal, se nós tivéssemos desde aquele período já essa concepção, quando nós fôssemos atender nosso cliente, nós já conseguiríamos ter a visão sistêmica de falar, olha, eu preciso te Verdade. explicar que o seu problema é esse, o seu problema é assim, né? As partes que estão envolvidas são essas, mas acontece, né? Talvez eu encontrar um advogado e nós não fazemos diferenciação, o processo é seu, o problema é seu e daquela pessoa e a gente vai tentar resolver. Mas para poder conseguir saber como passar isso para o nosso cliente também, que ele consiga visualizar a gente como um profissional capacitado, de que não está vendido, né? Por se ver alguém apertando a mão, se ver alguém sorrindo. E eu acho que falta a gente também aprender ainda isso. Ter como aprender Mas isso. é o que você bem colocou. Desculpa eu chamar de você, que eu achei você muito Você, por jovem, muito favor. bonita. Olha que Mas pau, nossa, você uma colocou muito honra. bem, isso é novo. Isso tudo é novo. Você colocou algo aí de 2017 para realmente quebra de paradigmas, mudança, sabe, mindset, realmente para a mente da pessoa abrir, precisa mais tempo. Precisa, e além do tempo, precisa realmente, digamos assim, eu acho que mais cursos, mais divulgação, um trabalho efetivo realmente da OAB de chamar os advogados para esse tema. Eu acho que isso é importante. Para Dar começar a realmente liberdade fazer para a uma gente tratar o reciclagem. assunto. Por exemplo, a nossa ordem, ela dá total liberdade para a gente abordar assuntos, né? Inclusive alguns que talvez até afetem a própria ordem, mas de forma muito respeitosa, óbvio, né? E com fundamentos. Então, assim, a nossa subseção, ela faz parte da Grande Vitória. A Serra, ela tem mais de 500 mil habitantes, né? Nós somos um município grande. E o nosso presidente, ele é exemplo, ele é ímpar com relação a isso, em garantistas, em buscar, em nos ajudar, em proporcionar cursos, eventos, Nossa, isso é sempre maravilhoso. visando o aprimoramento, sempre. Isso acaba aumentando realmente o nível de toda a categoria dos advogados daí. Porque quando Sim. existe realmente esse comprometimento da De ordem cima para enquanto baixo, né? instituição, realmente acaba puxando, entendeu? Todos os colegas, porque é aquela situação, ninguém vai querer ficar para trás, você também vai querer se envolver, Sim. vai querer Ninguém saber. quer, ninguém quer ser o do contra ou prejudicar o colega, né? Vai começar a ficar feio isso. Então, a gente realmente vai começar a ter aquela visão, né, de colaborativa mesmo, contributiva. Assim, não tem outro caminho, é um caminho sem volta. É igual a digitalização, é igual Verdade. a informatização, o caminho, né, das questões de autocomposição é um caminho também sem volta nesse momento que nós estamos. É daqui para frente que a gente tem que começar a pensar. Nessa situação, você faria uma relação com as câmeras arbitral? No que difere, assim, no seu entendimento? Aí existe bastante atuação das câmeras arbitrais?
Eu mesma eu nunca utilizei. Eu sei quem existe, mas eu nunca utilizei. Eu acho que Olha, faz diferença, às sim. Eu vezes que eu acho. utilizei, eu não gostei. Não gostou, né, do formato como foi, dos juízes arbitrais. Não, eu acho que a advocacia sistêmica ela vai além de câmara arbitral, na minha opinião. É dentro do advogado mesmo. É antes dele pegar e falar assim, vamos ajuizar e falar, vamos tentar compor? Vamos pegar essa situação e tentar falar com a outra parte antes de efetivamente buscar outros direitos? Vamos pesar os seus direitos e os seus deveres nessa relação e conseguir imaginar o que você. Será que o judiciário, o valor físico, vai compensar o que você gostaria? Porque muitas vezes a pessoa ela mora perto da outra, né? Especialmente em casos imobiliários, que eu costumo cuidar. Então, será que compensa o valor que vai ser? Será que a decisão que vai dar vai fazer com que você ande de cabeça erguida na sua rua? Às vezes não. Então, eu acho que a advocacia sistêmica ela vai além de tentar pensar numa terceira pessoa para julgar. Para mim, isso seria o último caso, ainda judiciário fora dele. Eu acho que Mas eu vou começa dentro falar para dos nossos você uma escritórios. coisa, Dentro dos nossos Catarina. escritórios. Eu acredito que, assim, toda situação parece que é pesado, né? Mas, assim, toda situação ela sempre tem algum lado positivo. E eu acho que essa pandemia ela vai deixar uma herança positiva para a gente em alguns fatores. Eu Sim. acredito que um dos fatores realmente é essa questão do aspecto da visão coletiva, porque antigamente as pessoas pensavam muito assim. Isso independente de questão de justiça, advogado, mas de ser humano mesmo. As pessoas pensavam assim: ah, o problema não é meu, o problema é lá na China. Ah, o problema veio vindo, veio vindo, veio vindo, chegou na gente, e agora estamos aqui Mesmo. fechados, trancados em casa. Então mudou todo um cenário. Então a visão do coletivo, de repente, eu vou cuidar do meu jardim para que assim aqui não tenha problema, porque o problema que der aqui pode atingir alguém e o jardim do vizinho ele tem que cuidar. Então assim, eu acho que esse aspecto, essa visão coletiva vai mudar. E no nosso âmbito também, eu acho que a advocacia sistêmica ela vai ganhar, ela vai subir aí alguns degraus. Eu acredito nisso. Por quê? É, você falou que você atua mais no ramo imobiliário. Hoje, uma grande discussão que se tem é justamente sobre questões de aluguéis, locação, contratos de compra e venda, parcelas atrasadas e uma revisão judicial desses contratos. Só que eu falo para você, o judiciário ele não abarcaria a quantidade Uhum. de ações de revisão de contratos de aluguel ou de compra e venda em razão do Covid, da pandemia. Então, o caminho, eu acho assim, o caminho que muitas pessoas e muitos advogados serão obrigados a pegar, justamente é o caminho da conciliação extrajudicial. E existe a possibilidade de fazer todo o trâmite com a mesma validade, com a mesma legalidade extrajudicial, sem tanto transtorno, sem tanto tempo, sem tanto custo. Então, existe essa possibilidade de insistir nessa conciliação. E eu acho que agora, posterior a esse momento, uma das heranças que nós receberemos dessa pandemia é justamente a importância, será dada uma importância maior na conciliação. Eu acredito que é o caminho, porque ninguém vai querer ficar discutindo durante anos uma situação, sendo que precisa solucionar. Então, eu acredito que o caminho, só naqueles casos realmente não teve acordo, não houve flexibilização das partes, aí vai para o judiciário. Mas os colegas advogados Perfeito. aqui de São Paulo, que eu tenho conversado, nós temos aí vários grupos de WhatsApp e tal, a gente conversa bastante. Todos estão realmente, antes de propor a demanda lá para depositar aluguéis em juízo e tudo, todos estão chamando para conciliação. Eu mesma, eu advogo para várias lojas de shopping e a gente tem feito reuniões diárias com coisa de meia hora, 15 minutos de intervalo entre uma e outra para compor amigavelmente valores de E vou locação. te falar, as duas, eu, pelo menos aqui no Espírito Santo, as experiências que eu tive nessa pandemia de pedido de revisão, né, e de forma consensual, todos foram positivos, todos foram satisfatórios para os dois lados.
Não, é Então, assim, verdade. está sendo Mas bacana. É também aquilo que você porque falou. Quem tem o patrimônio também está se colocando no lugar do outro que precisa ficar naquele exatamente, era o que eu patrimônio. iria falar. Tá existindo também aquele raciocínio. Eu acho assim, quando você senta para uma conciliação, não adianta você querer só ganhar, porque senão não tem acordo. Então, assim, Não, se você quer sair só como vencedor, não tem acordo. Conciliação é justamente você flexibilizar e você também abrir mão de alguma coisa. Então, eu acho que exato. colocado ali, pontuado as questões dos dois lados, porque eu sempre falo também pro locatário, pro inquilino, eu falo, olha, do outro lado existe alguém que existe uma propriedade, houve um investimento e conta também com os valores. Então não adianta você Exatamente. falar, olha, nós não vamos Não vou pagar nada. nada. Não. Então Questão de bom senso, tem é que boa ter fé, ali. bom senso, reciprocidade. Assim, envolve coisas que vão além do direito, além da lei, além das normas, além de decreto, além de provimento, além de tudo. Essência, né? Então, assim, é aquilo que a gente falou. Penso que as instituições de ensino deveriam começar a repensar e começar a pensar em inserir na grade já isso, para que os novos profissionais não tenham que ser, né, despejados no mercado sem esse mínimo, né, de empatia pelos próprios colegas de trabalho, pelas próprias demandas, pelos próprios casos que eles vão estar administrando. Na verdade, eles já Doutora, seriam formados com uma visão diferente, né? Uma já, visão mais humanizada da advocacia como um uma todo, visão tanto em humanizada. relação ao colega, quanto em relação aos serventuários e em relação à população como um todo. Eu Também. estou atuando na solução do conflito da vida de alguém, entendeu? Exato. Perfeito. Doutora Adélia, eu vou agradecer sua participação em Eu que nome da nossa agradeço. comissão, em nome da nossa ordem, né, na 17ª subseção. Eu estou até preocupada do tempo estourar e cair, eu não consegui gravar esse vídeo maravilhoso. Muito obrigada demais. Espero que você possa falar para a gente outras vezes e, quem sabe, presencialmente aqui no Espírito Santo. Não sei se você já conhece o nosso estado, Eu nosso conheço. município. Conheçam nossas portas abertas. Estando aqui, por favor, me contacte, fale comigo, né? Ah, eu quero ir na UAB de vocês, fale que a gente vai estar. Acho que eu posso falar em nome deles, que a gente vai estar com as portas abertas para a doutora. Muito obrigada Muito pelo obrigada. tempo, Eu pela disponibilidade, agradeço. pela atitude, né, que beneficiou tanta gente. Nossa, foi de uma grandeza. Eu fiquei, quando eu vi a notícia. Eu já conhecia seu trabalho, eu vim acompanhando. Aí Ai, quando eu vi, obrigada. aí quando eu vi a notícia, eu falei, gente, que incrível! Não teria pessoa, né, com mais assim pensamento para poder pedir isso para a gente do que ela. Obrigada mesmo de coração, obrigada por essa participação. Eu que agradeço. Eu quero deixar um grande beijo para todos vocês aí do Espírito Santo, para a senhora em especial, para você em especial, que é uma linda. Agradeço demais o convite. Quando eu estiver aí pelo Espírito Santo, com certeza vou avisar, quero dar uma passada, Por porque aí favor. já vai poder dar abraço, eu quero te dar um abraço. E Sim, você ai, também, eu se passar adoro. por São Paulo, Estou avisa, em será São um Paulo prazer várias vezes no recebê-lo. ano, não vejo a hora de passar essa pandemia. Qualquer curso em São Paulo, eu tô dentro. Isso, vamos marcar uma live lá no meu IG, no meu perfil, para depois a senhora Ótimo. falar um pouco sobre a questão extrajudicial, notarial. Eu Sim. acho bem bacana, porque assim, eu tenho vários colegas que me seguem lá e eu acho de suma importância a gente também levar um pouquinho disso para eles lá, do seu Tá conhecimento. Muito ótimo. obrigada, viu? Obrigado você. Obrigada a todos que participaram dessa live, que possam levar um pouco desse conhecimento nosso adiante e viver realmente a advocacia sistêmica. Obrigada a todos. Beijo, gente. Tchau, tchau.